Investidores, hoje meu objetivo vai ser relembrar os suportes que nós temos pela análise técnica aqui no 4 horas e depois já ir para tempos gráficos menores, tá? Falando sobre demonstrações de força que a gente precisa ver no preço para voltar a acreditar. Então vamos falar dessa linha de tendência aqui, que pode ser uma linha de tendência bem importante para a gente retomar a alta. Além disso, quero fazer uma atualização dos indicadores de sentimento, tá? E vamos discutir, né, a grande questão de ontem que foi resolvida, né? O long short ratio foi mais importante do que dezenas de milhares de bitcoins colocados abaixo do preço, né? Então é importante a gente entender a força desse indicador e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Quero começar então, investidores, no 4 horas, relembrando para vocês que a gente continua no 4 horas numa tendência de alta, né? Na verdade a gente está lutando por essa tendência de alta aqui. É uma tendência de alta que, para mim, ela ainda tem uma base, né, um embasamento, enquanto a gente continuar acima dos 34 mil dólares, tá bom? Rompimento aqui, fechamento abaixo dos 34 mil dólares, provavelmente faz a gente visitar de novo os 30k, e se voltar de novo, dificilmente a gente segura, tá? É claro que a gente vai ter que analisar os indicadores de sentimento aqui, mas falando, né, depois de uma recuperação tão forte, a gente volta lá de novo, cara, é sinal de que vai dar problema, tá bom? Então, o Bitcoin está no ponto decisivo agora. Ele está no principal suporte. Ele precisa segurar nessa zona. Se ele perder essa zona e perder o fundo aqui, teremos problemas, correto? Olhando numa hora, a gente pode ver que, mesmo a gente caindo feio, né, e com os volumes que a gente estava salientando, a gente continua tentando formar um padrão de continuação da alta, né? Mas acreditar que esse padrão vai romper para cima não está muito fácil. E por quê? Porque quando a gente está corrigindo nesse nosso mini padrão, mini não, né, nos últimos dias, a gente está corrigindo sem volume, e quando a gente está caindo, a gente está caindo com volume. Então repare que a gente sobe sem volume em todos os momentos e depois cai com volume, né? Essas subidas sem volume são ótimas oportunidades para quê? Para você sair fora, né? Para você distribuir e sair fora do risco tão grande que o Bitcoin está nesse momento, né? E como vocês sabem, o principal risco não é a análise técnica. Porque se fosse pela análise técnica, eu ia estar encarando isso aqui como uma compra muito boa, uma compra para semanas segura, com stop nos 34. Mas o principal motivo da gente ficar preocupado e não se expor tanto ao mercado nesse momento é a análise de sentimento e o que estava acontecendo nos nossos indicadores ontem, né? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. O nosso long short ratio, né, que é o principal indicador dos últimos meses aí para a gente analisar a tendência e estimar as probabilidades, na minha opinião pelo menos, ele estava aqui próximo a 2, né? O long short ratio próximo a 2 era extremamente bearish depois da gente ter, há poucos dias atrás, estado abaixo de 1. Isso quer dizer que a grande maioria do mercado estava acreditando que esse suporte ia segurar. Se a grande maioria do mercado acredita numa coisa, as instituições fazem o contrário. Por quê? Porque se todo mundo acredita e compra, essas pessoas, elas, na grande maioria das vezes, não colocam stop, não vão realmente trabalhar as posições de uma maneira responsável, então elas acabam virando para as instituições uma grande oportunidade de liquidez para mandar o mercado mais para baixo, estopar, liquidar ou deixar essas pessoas presas aí por muito tempo, tá bom? Então, quando a gente pensa em trade, quando a gente pensa em investimento em ativos de risco, eu sempre recomendo para vocês posicionarem os stops por causa disso. Porque enquanto você não posicionar o seu stop, você vai ser massa de manobra para as instituições tirarem o seu dinheiro, tá? Você pode até falar, eu nunca vou vender. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se você vai precisar vender algum dia. Então, fazer o gerenciamento de risco do capital e entender que você colocando stop naquilo que você naquilo que você não está disposto a perder é algo necessário em todos os mercados, tá bom? Se você está pensando numa exposição de longo prazo e tal, aí pode até ser. Aí a gente conversa fundamentalmente sobre exposição ao risco e exposição ao Bitcoin em outros vídeos do canal. Mas se você quer ser trader e você não colocar o stop, eu te garanto, você não vai durar neste mercado, tá bom? Então, continuando aqui, vendo um pouco do que aconteceu, né, em toda essa consolidação. A gente teve um movimento interessante aqui do preço, que poderia ditar para a gente uma nova tendência, né? Só que o que acontece aqui? A gente não teve o rompimento das resistências. Então lembra quando eu falo com vocês que a análise de sentimento tem que se unir à análise técnica? Então eu não posso acreditar numa onda de impulsão aqui só porque o long short ratio caiu. Não, eu preciso ver demonstrações de força. É a demonstração de força que claramente estava sendo formando um pivô acima desses 38.200, né? Se isso acontece com o indicador de sentimento confirmando, opa, ótimo sinal para a gente acreditar que ia reverter a partir daqui. Só os indicadores de sentimento não vão te dar as oportunidades e as probabilidades totalmente a seu favor, tá?
E mais do que isso, né? Se alguém, por exemplo, acreditou no indicador de sentimento e entrou nessa região por causa da queda do long short ratio, tava na cara que era para sair, né? Afinal, a gente começa a cair aqui e o long short ratio pumpa, vai para máxima em 2.3 quase. Né? Então, aqui, ó, era um momento de, opa, beleza. As instituições continuavam lá, 5, 6 mil bitcoins só na Binance Futures. Mas tava todo mundo acreditando que ia segurar, tava todo mundo acreditando que isso aqui, olha, era uma onda 2 para fazer uma onda 3. Provavelmente vai ser rompido e essas pessoas vão ser estopadas e liquidadas. A gente teve a maior liquidação aí de toda essa queda, tá? Em cerca aí de 10 minutos a gente liquidou quase 9 milhões de dólares, né? O que eu sempre falo com vocês? Pontos de liquidação, de grande liquidação, tipicamente são pontos onde a gente está de olho para acumular. Então sim, a gente acumulou aqui, a gente acumulou aqui, a gente acumulou aqui. Até aqui a gente acumulou um pouquinho. Mas, qual que é a nossa estratégia no momento? A nossa estratégia é, além da gente ter posições vendidas nas altcoins, o que deixa essas nossas compras muito confortáveis, a gente também está tentando distribuir quando o preço volta para testar resistências, liquida para o outro lado e, basicamente, tem muita resistência acima e tal, tá numa tendência de baixa, enfim. Então, nesse momento, o que a gente fica de olho aqui? Além de manter alguns shorts para a gente não ficar exposto ao mercado, a gente fica de olho para qualquer reteste nessa região aqui para a gente pensar em outra venda, né? Detalhe, eu estou no TRDR e agora nós temos o VPVR, tá bom? Um agradecimento aí ao David, ele sabe o tanto que eu pedi para ele esse VPVR aí. E, enfim, temos o VPVR aqui. E, basicamente, né, se a gente volta nessa região aqui dos 37.300, para mim vai ser uma oportunidade de distribuir, de sair fora aí do risco, tá? Até porque tem muita gente presa nessa região agora, né? Lembra que eu estava falando com vocês do nosso Open Interest? Ele subiu bastante nessa região aqui. Então a gente sabe que nesse momento tem muita gente presa entre esses 37 mil dólares e os 38 mil e pouco, tá bom? Se o preço voltar aqui, essas pessoas acabam virando massa de manobra das instituições de novo, né? Por quê? Porque elas vão começar a colocar ordens aqui, tentando sair no 0 a 0 ou no lucrinho, as instituições vão perceber, provavelmente não vão deixar essas pessoas saírem e vão mandar o mercado para baixo de novo, né? Por que isso acontece? Porque as instituições sabem aonde você comprou. A gente sabe onde a maioria comprou aqui, cara. Então, se você continuar embasando as suas decisões em onde você comprou e onde você vendeu e não colocar stop, cara, você não vai ter futuro aqui, tá? Você precisa operar racionalmente. E você precisa ter uma estratégia para fazer isso, tá bom? Você pode usar análise técnica, mas eu fortemente recomendo que você também tenha indicadores de análise de sentimento para te auxiliar na sua tomada de decisão. Beleza? Então nesse momento aqui que eu enxergo, eu acho que a gente está próximo de formar um fundinho, tá? Para fazer esse pullback e depois a gente, quem sabe, ter mais queda, né? A única maneira eu vejo da gente reverter essa queda aqui é um rompimento convicto dos 38.500 dólares ali, esses topinhos aqui, né? Um rompimento convicto aqui, um reteste com os nossos indicadores caindo, tá? A gente teve uma queda aqui no fundo que pode ditar pra gente a possibilidade desse fundo estar sendo formado aqui para esse pullback, mas ainda estamos em 1.86, então para mim não é muito positivo, tá bom? Mas a gente tem sim motivos para acreditar que estamos próximo de um fundinho local. Beleza, investidores? Então é isso, tá, caras? Eu acho que foi muito bom ontem para a gente relembrar a importância do nosso long short ratio, né? Afinal, olha o tanto de ordem que tinha aqui embaixo, né? Tá bom que hoje de manhã essas ordens diminuíram bastante, né? Mas essas ordens, elas foram sim executadas aqui. E mesmo com essa execução, o preço não conseguiu subir, principalmente por causa do long short ratio, principalmente porque estava todo mundo querendo e apostando que ele continuaria a alta, tá bom? Então, é triste a gente ver tanta gente entrando, né, na posição aqui sem ter esses dados dos indicadores de sentimento, né? As sardinhas aqui, olha essa linha azul, com as sardinhas comprando todos os bitcoins das instituições nessa nossa consolidação. É triste ver isso, mas é uma constatação simples do mercado e é assim que todos os mercados funcionam, principalmente mercados de futuros, tá bom? As instituições buscam a liquidez. E não importa, né, se tem aqui dezenas de milhares de bitcoins, o que vai vencer realmente é a oferta e demanda e é essa busca das instituições por liquidez. Então isso é só mais um lembrete pra gente do quanto as sardinhas são punidas e do quanto esse mercado é traiçoeiro com quem não olha a análise de sentimento. Tranquilo, investidores? Então, fechando, para fechar aqui com um resumo.
Nesse momento, continuamos acumulando Bitcoin quando a gente tem muita liquidação, ao mesmo tempo que a gente continua com algumas posições de short para fazer um hedge dessa posição. Ou seja, se o Bitcoin despencar agora para os 34, vamos perder no Bitcoin, mas vamos ganhar nas altcoins que estamos shortando, tá bom? Ao mesmo tempo que o mais seguro para a gente pensar numa entrada seria o rompimento aqui, primeiramente desses topos, né, dos 38.300, e que acaba que seria também da nossa linha de tendência. Ó. Então a gente teria uma boa confluência para entrar aqui, caso a análise de sentimento confirmasse, tá bom? Detalhe, se a gente volta a subir e começa a liquidar pessoas para cima, muitas instituições tentando vender, o que eu faço? Eu vou saindo do risco, tá bom? Eu vou vendendo aos poucos e tal, vendendo para diminuir ao máximo o risco e auferir alguns lucros, né, de quando a gente compra nos fundos assim. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Então é isso, um forte abraço.